Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite, nessa semana em que nós estamos orando pelo nosso país, pelo nosso Brasil, meditando no tema da nossa campanha de missões nacionais desse ano, porque Ele me amou. Nossa divisa lá em 1 João 4,16, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí nós temos então a nossa ênfase, né? Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu reparto, né? Amor, eu amo, eu multiplico, eu oro e eu reparto. E nessa noite, então, a nossa ênfase é porque Ele me amou, eu amo. E para pensar sobre isso, eu quero convidar os irmãos a me acompanharem na leitura da parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas 10, nós vamos ler os versículos de 30 a 37. Lucas 10, de 30 a 37, diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Jesus, disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojam e o feriram, e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares na minha volta eu te pagarei. Ora, qual desses 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele lhe disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e faze tu do mesmo modo. Amém, irmãos? Irmãos, nós sabemos que nós vivemos num país hoje de muitas diferenças. O nosso Brasil é um país onde as pessoas carecem de ajuda de todas as maneiras. Quando a gente anda pelas ruas das nossas cidades, a gente se depara todos os dias com realidades diferentes. Nós vemos homens, mulheres, crianças, famílias inteiras catando lixo para sobreviver, dormindo debaixo de marquises, sobre pedaços de papelão, lutando no limiar da fome, do frio, da esperança. É muito comum a gente ver perto da gente pessoas que nos pedem ajuda, que nos pedem comida, que nos pedem uma palavra, um gesto de amor, de carinho. Todos nós passamos por isso todos os dias. Quando alguém se dirige a nós nessas atitudes, né, a gente deve se lembrar da parábola do bom samaritano, que é a história desse homem que estava ali machucado, estava ali largado numa estrada perigosa, sem esperança, sem ter o que comer, ali abandonado. Muitas pessoas passavam por ele, pessoas que se diziam então religiosas, pessoas que se diziam então conhecedoras do amor de Deus, passaram por ele e ignoraram a sua situação, até que alguém passou então e estendeu a mão para aquela pessoa. Um homem passou ali e ajudou aquele bom samaritano. Ele enxergou além daquele homem machucado e ele viu então uma oportunidade de amar e de transformar a vida daquele homem. Com esse exemplo, com essa parábola, Jesus está nos ensinando a amar. Está nos ensinando a amar as pessoas apesar da condição delas, e principalmente está nos ensinando a amar as pessoas que estão nessas condições. Quando a gente olha para uma pessoa assim, a gente tem que pensar o seguinte: Jesus me amou na condição em que eu estava e é por isso que eu amo.
E o amor tem que ser demonstrado de forma prática, através de gestos e não com palavras. Porque Ele me amou, eu não vou me conformar com a desigualdade, com o sofrimento daquelas pessoas que estão nas ruas. Porque Ele me amou, eu não vou ter medo de caminhar nas ruas. Porque Ele me amou, eu vou levar não só uma ajuda através de uma roupa, através de um alimento para essas pessoas, mas principalmente porque Ele me amou, eu vou levar a palavra de esperança, a transformação de vida para essas pessoas. Porque Ele me amou, eu não vou deixar de amar o meu próximo. Sabe, irmãos, eu fico pensando na nossa responsabilidade como cristãos. Nós sabemos que não existe nenhum homem, nenhum político que vá mudar a situação de desigualdade social que o nosso país enfrenta. Nós sabemos disso, nós sabemos que isso vai muito além da capacidade do homem. E nós sabemos que o homem não tem interesse em resolver essas questões, porque nós sabemos que a vontade política não tem nada a ver com resolver os problemas das pessoas. Nós sabemos, cada dia fica mais claro, que os nossos políticos estão interessados basicamente em resolver os seus próprios problemas. Cada vez eles roubam mais as pessoas para se enriquecerem, e nós vemos isso descaradamente nos nossos dias. E cada dia mais fica claro que a única solução para o nosso país é a transformação da vida das pessoas através do poder de Deus. A Bíblia é muito clara quando ela diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Quando a pessoa recebe Jesus como seu Salvador, a vida dela é mudada de dentro para fora. E isso faz com que ela tenha então uma transformação em todos os aspectos da sua vida. Ela abandona o pecado e com isso ela pode então ter uma vida mais digna também, até no aspecto social. Ela abandona aquela vida cheia de coisas ruins, de bebida, de vícios, de pobreza de espírito, até de pobreza social. Jesus transforma a vida das pessoas porque Jesus também tira elas da pobreza, até da pobreza material. Não porque seja o objetivo do Evangelho enriquecer as pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Jesus confere dignidade para o ser humano na medida em que as pessoas aceitam Jesus e são transformadas, elas recebem uma nova visão, um novo objetivo de vida, elas entendem o que é viver uma nova vida, uma vida em abundância. Então, irmãos, para transformar o nosso país, para transformar a vida dos nossos irmãos, das pessoas que vivem no nosso país, nós precisamos levar o Evangelho. Só Jesus é capaz de transformar a nossa nação e nós precisamos entender isso. É importante participar das obras sociais, claro, a fé sem obras é morta. É importante ajudar as pessoas a se alimentarem com cestas básicas, participando de programas de doações. É muito importante, sim. Como cristãos, nós precisamos também fazer obras sociais e participar, sim, e devemos nos movimentar nesse sentido, tanto que o maior alcance missionário que nós temos é trabalhando em obras sociais como as Cristolândias, como diversos outros programas que nós temos, inclusive com crianças, e isso é de extrema importância, mas o nosso objetivo maior deve ser levar Jesus, falar de Jesus para essas pessoas, porque só Jesus transforma a vida dessas pessoas. Então, que nessa semana em que nós estamos orando pelo Brasil e que em todo o tempo nós possamos nos conscientizar da nossa responsabilidade como agentes transformadores de vida através do Evangelho. Quando você passar pela rua, quando você estiver parado no sinal e alguém vier te pedir uma moeda, né? Você puder ajudar, ajude, mas ore por aquela pessoa.
Fale de Jesus para aquela pessoa, uma frase que você puder dizer, um versículo que você puder dizer, uma palavra. Fale de Jesus, ore por essas pessoas, para que o Espírito Santo de Deus transforme vidas através de você. Seja um agente transformador na sua casa, no seu prédio, no seu trabalho, na sua vizinhança. Você é responsável por isso, não se esqueça. Não se esqueça de amar as pessoas que estão perdidas, porque você foi amado, porque Ele me amou. Eu amo as outras pessoas. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos lembrar de orar pelos nossos pedidos de oração. Vamos lembrar de orar pelos nossos irmãos, amigos que estão com Covid, as famílias enlutadas. Nós não podemos nos esquecer, né, de todos esses pedidos que têm sido feitos, mas também vamos orar pelos motivos de oração da nossa campanha. Hoje, os nossos motivos de oração são os seguintes. Vamos orar pela região sul do Brasil, para que conheça o amor de Deus, por um avivamento na Igreja de Jesus Cristo no Brasil, pelo avanço da visão de igreja multiplicadora em nossa nação, para que Deus guarde a saúde física, mental e emocional dos nossos pastores, para que mais membros das igrejas se tornem verdadeiros discípulos, pelo despertamento dos batistas para buscar mais a palavra e a oração, pelas comunidades ribeirinhas para que sejam alcançadas pelo Evangelho, para que os sertanejos do Nordeste conheçam a água da vida, para que Deus leve os brasileiros ao arrependimento e à fé em Cristo, pelas etnias indígenas que ainda não possuem acesso à palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de todos os povos, é o Deus de todas as nações. Senhor, nesse instante, nós queremos te agradecer porque um dia o Senhor nos amou. E queremos te pedir que nós possamos abrir os nossos corações para que tenhamos, ó Deus, pelos nossos irmãos, pelos nossos semelhantes, o mesmo amor que o Senhor teve por nós. Senhor, coloca nos nossos corações paixão pelas almas perdidas, amor por essas pessoas que estão por aí vagando, ó Deus, sem conhecer verdadeiramente o Senhor. Ó Deus, que como aquele samaritano se compadeceu daquele homem ali naquela estrada, nós possamos nos compadecer das pessoas que estão por aí, ó Deus, perdidas à beira do caminho, ó Deus, precisando de ajuda. Senhor, que nós possamos ser canal do Teu Evangelho. Ó Deus, que nós possamos ser agentes de transformação no lugar aonde nós estamos. Abençoa os missionários nos projetos de missões, os pastores, ó Deus, que eles possam levar às outras pessoas, ó Deus, o poder do Senhor através do Evangelho. Ó Deus, que vidas possam ser transformadas, que a dignidade do nosso país possa ser restaurada pela transformação, pelo poder restaurador, salvador do Evangelho do Senhor. Ó Deus, nós te clamamos nesse instante pelo nosso país assolado pela pobreza, pela tristeza, ó Deus, pela violência. Ó Deus, tem misericórdia do nosso povo, transforma essa nação para o louvor da tua glória. Ó Deus, cura as nossas enfermidades, nos livra dessa pandemia, tem misericórdia de nós. Ó Deus, nos dá a oportunidade de voltar a te servir nas nossas igrejas, ó Deus. Tem misericórdia das nossas crianças, dos nossos idosos. Ó Deus, tem misericórdia do nosso povo sofrido e explorado, ó Deus, pela corrupção dos nossos governantes. Ó Deus, nos abençoa. Nós precisamos do Senhor. Nós clamamos pela intervenção do Teu Espírito Santo. Nós clamamos, ó Deus, pela salvação do nosso país. Ó Deus, como nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos da Tua graça. Tem misericórdia de nós. Senhor Deus, nesse instante, queremos te pedir, ó Deus, por essa campanha de missões. Desperta o teu povo para orar, multiplicar, contribuir, ó Deus. Desperta para que nós possamos alcançar os alvos dessa campanha. Que o teu evangelho seja levado ao Brasil, ó Deus. Que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do teu evangelho. Nesse instante também queremos colocar diante do Senhor nossos irmãos e amigos que estão enfermos.
com Covid. Ó Deus, abençoa a vida do doutor Lecimar, que continua se recuperando. Senhor, nós temos visto o Senhor colocar a mão sobre muitas pessoas e, ó Deus, tirá-las dessa enfermidade, como o primo do irmão Tinho, Samuel. Nós te louvamos pela vida dele nesse instante. Te louvamos também pela vida do Pedro Henrique. Ó Deus, te louvamos também, ó Deus, pela vida de todos aqueles que têm se recuperado, e continuamos te pedindo por aqueles que estão enfermos, a Aline, o Keilon, que o Senhor continue cuidando da vida deles. Ó Deus, te louvamos também, ó Deus, pela vida da irmã Rose, da sua família, que, ó Deus, tem se recuperado, que o Senhor continue ajudando cada um que está enfermo, que o Senhor continue cuidando, ó Deus, da mãe do pastor Silvio Daniel também, ó Deus, da mãe da missionária Gabriela, que o Senhor continue ajudando. Abençoa aqueles que estão enlutados, ó Deus, que perderam seus entes queridos, ó Deus, seus familiares nessa pandemia, a família do pastor Marcos, ó Deus, que o Senhor esteja com aquelas crianças, com a sua esposa, também a família da irmã Welce, a família da irmã Rose, ó Deus, ó Deus, pessoa, cada irmão que perdeu, ó Deus, seus entes queridos nesses dias, ó Deus, que o teu Espírito Santo traga consolo, conforto, Senhor. Abençoa a tua igreja, cada irmão, ó Deus, cada um dos nossos irmãos que são idosos, que têm enfrentado momentos de dor e de dificuldades nesse dia, de isolamento, de tristeza, que o Senhor tenha, ó Deus, misericórdia do teu povo, das famílias da tua igreja, das famílias que nos assistem, que o Senhor esteja com aqueles que estão enfrentando outras dificuldades, que o Senhor esteja com aqueles que estão enfrentando, ó Deus, problemas financeiros, aqueles que têm passado por momentos de angústia e tristeza. Ó Deus, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, nós podemos confiar no Senhor. E muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, apesar desses dias tão turbulentos. E nós podemos contar muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem provido nosso sustento, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado nos momentos de dificuldade, de tristeza e de angústia. O Senhor tem aberto portas, ó Deus, aonde nós achávamos que as portas estavam fechadas. O Senhor tem sido Deus, ó Deus, em todas as coisas. O Senhor tem mostrado a sua soberania e o Senhor tem nos mostrado que haja o que houver, o Senhor está no controle e nós te louvamos por isso. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos familiares não crentes, daqueles que não têm salvação, que o Senhor, ó Deus, possa salvar essas pessoas, abrindo os olhos delas, ó Deus, para esse momento em que nós estamos vivendo, onde cada dia fica mais claro, ó Deus, que o nosso mundo está perto do fim. Nós te louvamos porque o Senhor tem esclarecido isso a nós e nós te pedimos que o Senhor esclareça isso, ó Deus, aqueles que ainda não te conhecem, nossos amigos, familiares, por quem nós temos orado, por quem nós temos lutado. Que esse mês, essa campanha de missões, seja também um mês de salvação nos nossos lares, nas nossas famílias. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos aqui orando pelo nosso país. Senhor, olha para nós, tem misericórdia do nosso país, da nossa nação. Nós clamamos o nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Amanhã nós estaremos novamente aqui orando pelo Brasil, pelo nosso país, pela nossa nação. Participe conosco e no sábado nós teremos devocional novamente, no domingo os nossos cultos com as nossas devocionais também. E na segunda-feira teremos uma vigília de oração na sala de oração da Junta de Missões Nacionais, do meio-dia às 19 horas, né? Feriado na segunda. Participe desse momento de oração pelo nosso país, para que Deus então nos abençoe o nosso país, abençoe você, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite de
Descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito.
Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração,